Dragon invadiu e incendiou a Terra Santa Mary Joyce, deixando o Rei do Mundo Imu furioso. Mas a grande pergunta que fica é: qual é o poder da Akuma no Mi do Dragon que permitiu esse ataque acontecer sem que ninguém percebesse? Bem-vindos de volta ao mundo dos piratas, e no final do capítulo 1149 foi confirmado que a Terra Santa está em chamas. Imediatamente tropas militares foram acionadas, mas os Cavaleiros Sagrados parecem estar rendendo menos do que o esperado. Será que nenhum deles ficou de prontidão na Terra Santa para evitar isso? Nem mesmo os almirantes da marinha conseguiram conter o ataque. Falando em Terra Santa em chamas, a cena lembra muito um evento do passado, ocorrido há 15 anos com Fisher Tiger. Sozinho, o ex-escravo Homem-Peixe invadiu a Red Line, usando chamas para causar o caos e libertar seus companheiros que estavam sendo mantidos como escravos. Foi nesse evento que as irmãs de Hancock também conseguiram escapar. Isso mostra que às vezes não é preciso um exército gigantesco. Com estratégia e coragem, é possível criar uma rebelião em pleno centro do poder mundial. Mas Dragon, diferente de Tiger, possui forças militares e está liderando uma ofensiva pesada. E até agora, ninguém sabe exatamente quem foi o responsável pela invasão. Ainda não sabemos a identidade exata do invasor, mas as suspeitas mais fortes recaem sobre Monkey D. Dragon, o líder do exército revolucionário, ou então sobre Lafitte dos piratas do Barba Negra. E neste vídeo, vamos focar na primeira possibilidade. Dragon como responsável por esse ataque chocante. Qual era o objetivo de Dragon? Ele agiu sozinho ou com aliados? Vamos analisar tudo isso agora. Para entender o que está acontecendo, temos que voltar ao capítulo 1083, quando Dragon declarou que o verdadeiro confronto só começaria quando os Cavaleiros Sagrados entrassem em ação. E foi exatamente isso que aconteceu. Ao todo, 9 cavaleiros apareceram, e um deles tem aparência semelhante a Shanks. Porém, durante a batalha em Egghead, apenas 3 deles foram enviados, Gun, Killingham e Summer. O certo seria Sam Rock continuar em Mary Joyce cuidando do sequestro de crianças, mas ele foi substituído por Summer. Killingham até percebeu que algo estranho estava rolando na Terra Santa, mas não sabia ao certo o que, então só relatou a situação e não deu muita importância, confiando no poder dos demais cavaleiros. Summer criou um jogo para distrair os inimigos e manteve esse jogo prolongado, deixando o restante das forças lidarem com os acontecimentos. No final do capítulo 1149, ela usa telepatia para se comunicar com os 3 cavaleiros em Egghead, avisando que Mary Joyce está em chamas e que é necessário reunir todas as forças de combate. Imo então decide agir diretamente, usando o corpo de Gunko como recipiente. Seus olhos mudam de cor, ficando vermelhos como os de Imo. Mas nesse vídeo não vamos focar em Imo, e sim na estratégia de Dragon. Dragon certamente teve acesso a informações internas para saber o momento exato em que os cavaleiros seriam enviados, o que lhe deu a chance perfeita de agir. Isso mostra o quanto ele é respeitado como líder. A presença dos cavaleiros foi uma informação recente, então não veio de fora, mas de alguém infiltrado em Mary Joyce. No passado, durante o resgate de Kuma, eles usaram uma rede de túneis subterrâneos para infiltrar Sabo e seus aliados sem serem detectados. Isso prova que o exército revolucionário já tem uma rota segura de entrada graças ao poder de alguma Akuma no Mi. Talvez você não saiba, mas o primeiro a escapar de Impel Down não foi o Shiki, e sim o Empório Ivankov. Ele criou o nível 5,5 da prisão e o usou como base secreta. Então é claro que o exército revolucionário não se moveria sem conhecer cada passo dessa operação. Essa preparação garante segurança para os aliados de Dragon durante o ataque a Mary Joyce. E sim, é bem provável que ele não tenha ido sozinho, pode ter levado membros de elite com ele. No capítulo 1083, Sabo mencionou 3 objetivos durante a missão de resgate de Kuma. 1. Destruir o símbolo dos dragões celestiais, declarando guerra formal ao governo mundial. 2. Resgatar com sucesso Kuma e libertar diversos escravos com a ajuda do almirante Fujitora. 3. Encontrar e destruir o depósito de mantimentos da Terra Santa, deixando o governo mundial em crise logística. Além disso, Dragon ordenou que queimassem os navios de abastecimento e destruíssem os estoques de comida, deixando a situação dos inimigos ainda mais caótica. Mas a revelação mais bombástica foi feita por Sabo, a existência de uma figura chamada Rei do Mundo, conhecido como Imu. E segundo os registros, seu nome verdadeiro seria Nerona Imu, um dos 20 reis fundadores do governo mundial na Era do Século Perdido. Com essa revelação, Dragon ficou ainda mais cauteloso. Afinal, não estamos lidando apenas com os Cavaleiros Sagrados. Sabo foi gravemente ferido e precisou de cuidados antes de retornar à base revolucionária. E estamos falando de alguém com uma Akuma no Mi
do tipo Logia e com hack suficiente para enfrentar Fugitora de igual para igual. Se até ele saiu machucado, dá para imaginar o quão perigoso é Imu. Dragon precisa entender a extensão real do poder de Imu antes de tomar qualquer atitude precipitada. Se Imu sozinho foi capaz de ferir alguém como Sabo, imagine o que poderia fazer com os demais líderes ou soldados do exército revolucionário. Eles seriam facilmente esmagados como insetos. Por isso, Dragon precisa agir com extrema cautela. O futuro do mundo pode estar sendo decidido agora. Na verdade, seria mais preciso dizer que ele age como um inseto, especialmente com aquele comportamento fanático. O exército revolucionário vinha monitorando cuidadosamente os movimentos das forças do governo, e quando a linha de suprimentos foi interceptada por um único soldado, os Cavaleiros Sagrados decidiram intervir para eliminar essa ameaça. A ideia é que as forças militares do governo estão sendo divididas. Como sabemos, os principais são os Cavaleiros Sagrados. 3 deles foram enviados para Elbas, com a missão de capturar os jovens gigantes, transformando o lado leste em uma força de combate infantil a serviço do governo para a guerra que promete mudar o mundo com o surgimento de Nika. Outros 3 cavaleiros foram encarregados de proteger os comboios de suprimento que voltavam à Terra Santa, para evitar que o local fosse posto em alerta vermelho. Assim, estima-se que ainda restem cerca de 3 cavaleiros sagrados, protegendo diretamente a base. Mas como vimos, esses caras são extremamente arrogantes e relaxados em suas missões. E estando em casa, é claro que eles são tranquilos, sem esperar invasões como a do Fit Tiger há 15 anos. Por isso, agora é uma oportunidade de ouro para Dragon atacar a Terra Santa e destruí-la, assim como Sabo fez antes. Isso causaria um verdadeiro caos entre eles. E nesse momento, bastaria aos membros do exército revolucionário, escondidos nos túneis escavados por Morley, observarem a situação e agirem quando fosse necessário. Mas conquistar a Terra Santa é uma tarefa extremamente difícil, então acredito que esse movimento de Dragon seja apenas uma manobra estratégica após receber informações de Sabo. Há algo importante que vocês precisam entender. O exército revolucionário, ao planejar seus ataques, não visa diretamente derrotar os grandes chefões do governo mundial em Mary Joyce. O objetivo deles é incentivar os povos dos países a se rebelarem contra as forças reais que os oprimem, assim como em Lulúzia, que ao ser instigada se levantou contra o regime. Mas logo após seu retorno da cúpula de Levely, o rei de Lulúzia foi atacado, e o país foi apagado do mapa por ter sido escolhido como campo de testes. Ainda assim, existem 7 outras nações que continuam apoiando o exército revolucionário. O capítulo 1083 revelou que eles dependem da confiança do povo para avançar. Quando conseguirem atrair o apoio das massas de diversos países, só então poderão travar uma grande guerra contra o governo para derrubar os 5 anciões. Mas talvez Dragon tenha percebido que, na verdade, ele precisa derrotar diretamente Imu. Entre todos os personagens apresentados até agora, Dragon é o mais cauteloso, sempre calculando cada passo. Ele nem ao menos revelou sua identidade ao mundo. Por isso, ele jamais atacaria Mary Joyce abertamente neste momento. Mesmo que o incêndio tenha sido causado por ele, isso pode muito bem ter sido apenas um movimento inicial. Se o exército revolucionário invadisse com toda a sua força agora, seria como levar seus líderes diretamente à morte, assim como aconteceu com Barba Branca em Marineford. Além disso, Dragon não sabe exatamente como está a situação interna, então é improvável que alguém tão prudente como ele colocasse todos os seus aliados dentro de Mary Joyce. Isso seria como os cidadãos de Dressrosa, presos na gaiola de Doflamingo. Dá pra imaginar, né? Suponhamos que o tal incendiário da Terra Santa, mencionado no capítulo 1149, seja mesmo Monkey D. Dragon. Eu acredito que ele esteja aproveitando um momento para criar ainda mais caos e forçar os Cavaleiros Sagrados a recuar e se agrupar na Terra Santa para defendê-la. Foi exatamente o que aconteceu quando viram Mary Joyce em chamas. Imediatamente ordenaram o retorno dos 3 Cavaleiros de Elbas. É como se Dragon quisesse forçá-los a reunir todos os Cavaleiros Sagrados num só lugar, para tentar descobrir quem está por trás do ataque. E pensem bem, se isso acontecer, quem ficará preso na gaiola dessa vez não será o exército revolucionário, mas sim as forças do governo. Até agora, a última arma ancestral não revelada é Urano. Seu poder destrutivo é comparável ao de Pluton e Poseidon, e é quase certo que foi Uranus quem apagou a ilha de Enies Lobby. A maneira como a água foi sugada para um abismo sem fundo lembra muito esse evento. Ninguém sabe ao certo se Uranus está nas mãos de Imu ou de Dragon, mas se Dragon estiver mesmo com essa arma ancestral, talvez ele esteja preparando um ataque único e devastador. Algo semelhante ao que aconteceu com Lulúzia. Se Mary Joyce também desaparecer assim, toda a força do governo central será exposta. Nada acontece conforme o previsto. Sempre há reviravoltas, o que torna tudo mais interessante, não é mesmo? O poder de Dragon ainda é um mistério. Eu já fiz uma análise completa sobre isso, se você quiser ver depois. Monkey D. Dragon nasceu há 55 anos no East Blue, o mar considerado mais fraco.
e ainda assim é conhecido como o homem mais perigoso do mundo. Ele está entre figuras lendárias com as maiores recompensas já vistas. Goldie Roger com 5.564.852 berries, Garp, o herói da marinha, com valor estimado de 3 bilhões. E o atual Luffy com 3 bilhões de berries, valor que ainda pode crescer. E Dragon, um número desconhecido, mas que carrega o título de maior ameaça mundial. Muitos acreditam que ele tenha os poderes de um dragão, uma criatura mítica com domínio sobre os elementos da natureza. Assim como Kaido, um dos Yonkou, que foi transformado em uma criatura poderosa com uma fruta mítica Zoan, do tipo dragão oriental, exaltada por sua força incomparável nos tempos dos 9 anciões. Hoje, entramos na era das frutas míticas. Luffy, por exemplo, cuja fruta da borracha era da classe Paramecia, revelou-se na verdade uma Zoan mítica, o deus do sol, Nika. Essa reviravolta fez os estudiosos revisitarem lendas de séculos atrás, onde o povo Xandian adorava 4 deuses, o do sol, da floresta, da terra e da chuva. E agora, acreditam que Luffy é o deus do sol, restando apenas 3 divindades a serem reveladas. Depois disso, o poder da Akuma no Mi, do almirante Ryokugyu, foi apresentada, uma logia especial que controla plantas, um poder sobrenatural tangível, visível pela primeira vez em One Piece. Ele consegue até transformar seu corpo em uma árvore gigante, parecendo uma verdadeira divindade da floresta. A gente acaba ignorando a Akuma no Mi do Luffy, que é uma Zoan, e a do Ryokugyu, que é Ludia. Então, será que os outros 2 deuses, o da chuva e o da terra, também vão vir de frutas diferentes? Não dá pra simplesmente forçar a ideia de que todos os deuses têm que vir de uma Zoan mítica. Luffy é um caso único, sendo chamado de Deus do Sol, e eu acredito que ele seja o único deus que realmente vai influenciar tudo o que acontece em One Piece. Não haverá outros deuses além dele, mas pode existir uma fruta Zoan que represente o oposto de um deus, o próprio diabo. E eu estou pesquisando materiais para trazer para vocês as informações mais profundas sobre essa figura demoníaca que pode surgir ao lado do Deus Sol. Mas essa força mencionada aqui não tem a ver com o personagem central deste vídeo. Não é o Monkey D. Dragon. Ele pode sim ter comido uma Akuma no Mi extremamente poderosa. Mas que fruta seria essa? O que ela representa? Calma, não se apresse. Senta aí, prepara um café e vem comigo nessa teoria sobre o Dragon. Primeiro, temos que afirmar uma verdade. Toda vez que Dragon aparece, há ventos fortes. E ventos fortes criam tempestades. Essas tempestades têm trovões? O fenômeno do trovão acontece quando há gelo ou chuva nas camadas superiores da atmosfera, que se chocam e criam a eletricidade. Isso significa que mesmo só com vento, uma tempestade ainda pode gerar raios. Por isso, muita gente que viu o Dragon em Logtown pensou que ele talvez tivesse uma Akuma no Mi que controla o clima, talvez até superior à fruta de raio do Enel. Ainda assim, uma fruta Zoan poderia criar fenômenos naturais assim, se for uma Zoan mítica. Como vimos com a fruta de Kaido, ele consegue criar rajadas de vento com a boca, manipular o corpo para gerar ciclones e tempestades com seus ataques de dragão. Então, vamos analisar mais a fundo uma teoria que apareceu recentemente, há pelo menos uns 2 meses, do youtuber americano 33. Ele sugeriu que encontrou uma conexão entre a tatuagem no rosto do Dragon e uma criatura mítica da cultura mexicana chamada Amaru. Antes disso, ele já havia proposto que Dragon seria uma serpente alada chamada Quetzalcoatl, uma figura da cultura mesoamericana. Mas algum tempo depois, o canal dele foi hackeado e o vídeo com essa teoria foi apagado do YouTube. Ele então começou uma nova teoria, aprofundando-se nas conexões com o Dragon e deixou de lado a Quetzalcoatl para focar em outra criatura mítica sul-americana, o Amaru. E como ele é americano, ele tem mais familiaridade com a cultura popular das Américas, então encontrar essas conexões acaba sendo mais fácil para ele do que para nós. O autor Oda é asiático, então é possível que ele tenha se inspirado em mitos americanos, mas dificilmente teria usado essas lendas de forma integral, talvez tenha só se baseado em partes. E antes de irmos para a análise mais detalhada, quero destacar os pontos principais da teoria do Dragon com a Zoan mítica do dragão serpente Amaru, para vocês entenderem melhor. Amaru é uma criatura mitológica presente nas tradições andinas da América do Sul. Pode ser considerado um dragão ou uma serpente sagrada. Sua aparência não é padronizada. Na mitologia inca, por exemplo, dizem que o Amaru é uma serpente de 2 cabeças que vive no submundo. Em outras versões, dizem que ele possui partes de vários animais, cauda de serpente, corpo de leopardo, asas de pássaro e até penas. Ou seja, o Amaru não tem uma forma definida como os dragões asiáticos, que são bem estabelecidos no folclore oriental.
Ainda assim, temos a tatuagem no rosto do Dragon, que pode ter alguma conexão com esse ser mitológico. A tatuagem dele já foi comparada com os símbolos presentes nas vestes de guerreiros romanos, mas sem nenhuma ligação concreta. Porém, a cauda do Amaru apresenta padrões visuais bem semelhantes à tatuagem no rosto do Dragon. Isso faz acreditar que Oda possa sim ter usado o Amaru como referência para construir os poderes do Dragon. Mas e se Dragon realmente se transformasse em sua forma Zoan completa? Como seria o design desse personagem se ele virasse de fato o Amaru mitológico? Algo assim? Ou assim, comparado ao Kaido, o autor Oda já afirmou que a Zoan dele é a mais poderosa entre todas as Zoans. Então, mesmo se Dragon também tiver uma Zoan mítica, ela não poderia ultrapassar o dragão azul do Kaido em força bruta. E além disso, o Amaru é uma figura mitológica conhecida apenas nas culturas da América do Sul. Não tem o mesmo peso simbólico que dragões asiáticos ou figuras universais. No começo, Oda não achava que One Piece se tornaria tão popular mundialmente. Quando ele criou uma Akuma no Mi baseada na cultura regional japonesa, ele imaginava que isso pertenceria ao Japão. No entanto, de certa forma, algumas dessas culturas acabaram se tornando populares no mundo todo, como a mitologia grega ou o budismo. Vamos relembrar as Akuma no Mi mitológicas em One Piece, frutos únicos e especiais que não aparecem em nenhuma outra cultura do mundo, apenas em One Piece, como o fruto do deus do sol Nika, que é usado pelo instável mentalmente Luffy, o protagonista. Por outro lado, temos o budismo e o cristianismo sendo usados para criar Akuma no Mi, como as do Kaido e do mar, que têm formas de criaturas bem conhecidas mundialmente, o dragão oriental e a fênix flamejante. Catarina Devon tem o fruto da raposa de 9 caudas, que vem da cultura do leste asiático, especialmente da China, famosa pelo personagem Dadi na obra Investidura dos Deuses. O Busoshoku foi inspirado na mitologia grega e é consumido pelo cavalo Stronger do bando do Barba Negra. Esses são exemplos de criaturas mitológicas amplamente reconhecidas no mundo todo. Só de ouvir os nomes, qualquer um já sabe o que são. Além disso, o autor Oda também usa mitologias exclusivas do Japão, como a Serpente de 8 Cabeças, o Lobo Divino Guardião de Templos e o Yukai Onzudu. Recentemente surgiu o personagem Senchei Garcia Saturn, que possui uma Akuma no Mi de um Yukai da cultura popular japonesa chamado Uchioni. Mas e se aparecesse uma criatura mitológica da América, com o nome Amaru? Será que os espectadores asiáticos entenderiam de imediato o que ela representa? Ou teriam que pesquisar sobre a cultura da América do Sul para descobrir o que é esse ser mitológico? Enquanto isso, o autor claramente quer que os espectadores se conectem com a cultura japonesa em particular e com a cultura asiática em geral. Isso se torna uma barreira quando tentamos entender a teoria de Dragon estar ligado à lenda de Amaru, algo que eu ainda não tinha traduzido para vocês. Mesmo com uma conexão concreta com o personagem Dragon, há mais a considerar. Os Sandorianos têm uma escultura de uma serpente com penas inspirada na cultura mexicana. Isso mostra que Oda também emprestou elementos da América do Sul para uma parte importante de sua obra. Devemos reconhecer que Oda é um gênio por tratar cada história como uma cultura própria. Por exemplo, Wano é claramente inspirado no Japão, Sandora pode ter sido inspirado no México e Alabasta no Egito Antigo. Até mesmo os membros do Bando do Chapéu de Palha têm origens baseadas em diferentes países da vida real, como Luffy vindo do Brasil e Zoro do Japão. E na retrospectiva de Sandora, a serpente Kazigami foi mal interpretada como uma divindade, mas na verdade se assemelha mais a um monstro marinho, podendo viver por centenas de anos e com penas debaixo do pescoço. Quando os Sandorianos a consideraram uma divindade, esculpiram o símbolo da Kazigami, algo que Tia se inspirou em Quetzalcoatl para entalhar nas paredes de Sandora, o que não é nada surpreendente. Mas isso não tem a ver com o poder da Akuma no Mi do Dragon. Não existe nenhuma conexão direta aqui, e como já foi revelado, o poder do Dragon está relacionado ao vento. No entanto, Amaru não tem nenhum poder ligado ao vento. Se não acredita, procure no Wikipedia para entender melhor. Amaru é uma divindade com muitos símbolos. Na mitologia inca, ele representa a sabedoria, ou em outras versões, está ligado à água, à fertilidade do solo. Também pode representar o mundo subterrâneo, a terra e os terremotos. Mas não podemos confundir o submundo da mitologia com o submundo de One Piece. São significados completamente diferentes. Até agora, não houve nenhuma confirmação de que Monkey D. Dragon esteja ligado ao submundo de One Piece. No capítulo 1097, é dito que o grupo dos Guerreiros da Liberdade atua em países com espírito revolucionário já existente, sem aceitar pedidos de mafiosos, piratas ou outras potências do submundo. Mesmo com poucos recursos, Dragon não se vende para ganhar dinheiro a qualquer custo. A única história em que Amaru tem alguma relação com o vento vem da cultura dos povos originários dos Andes. Lá existem duas criaturas Amaru poderosas que lutaram entre si, causando destruição e mortes por onde passaram.
Sem sinais de parar, o deus criador Viracocha enviou os deuses do trovão e do vento para derrotá-los. Os dois Amaru fugiram, mas o deus do vento os puxou para o chão com rajadas, e o deus do trovão os destruiu com relâmpagos. Após suas mortes, acredita-se que se formaram duas cadeias montanhosas no Peru. Isso mostra que as conexões entre o poder, a essência e o conceito de Amaru com One Piece são mínimas. A única ligação convincente seria a tatuagem no rosto do Dragon. Sobre a Akuma no Mi, do Monkey D. Dragon, pesquisei em várias fontes, mas antes vamos à origem mais profunda. No capítulo 1097, é mostrado que Dragon foi um soldado da marinha, vindo do East Blue, filho do vice-almirante Garp daquela época. 38 anos atrás, em God Valley, Garp era pelo menos um almirante na época, e foi convocado para lá porque Roger também estaria presente. Naquele momento, Roger já havia completado a Grand Line e chegado à ilha final do mundo, chamada de Raftel, ou Loftail. Mas ele percebeu que essa não era a ilha final, pois os log poses ainda apontavam para outras ilhas misteriosas que não apareciam nos mapas. Um ano depois, Roger aparece em God Valley e enfrenta o Bundle Rocks. Nesse momento, Roger começou a reunir os 4 Poneglyphs para encontrar a ilha final que estava escondida do mundo. Ele a nomeou há cerca de 25 anos. Quando o Dragon tinha 17 anos, uma grande batalha aconteceu. E Sokka revelou que isso estava relacionado a coisas proibidas no mundo. Aos 17 anos, Luffy partiu para o mar acreditando em si mesmo, e é provável que nessa mesma época, Dragon já estivesse atuando como membro da marinha, podendo até ter sido convocado para God Valley ao lado de seu pai, Garp, para lutar. Observando a forma como Garp treinou Luffy, é evidente que ele forjou uma vontade inabalável de sobrevivência e combate. Com certeza, ele fez o mesmo com Dragon. O poder latente de Dragon era imenso, servindo como trampolim para que ele evoluísse rapidamente dentro da marinha, aprendendo e desenvolvendo armas, além de táticas de combate. Garp passou a ser chamado de herói da marinha por ter protegido os Tenryubito e seus interesses, mas isso foi uma manobra da imprensa. Na verdade, Garp só foi até lá porque seu rival eterno era Roger. A influência de Garp crescia cada vez mais dentro da marinha, tornando-se um ídolo para muitos jovens soldados. Por isso, ele não podia simplesmente abandonar a organização, pois isso traria grandes consequências. Contudo, Garp sempre enxergou os Tenryubito como escória. Ele nunca quis protegê-los de verdade, e Dragon, como seu filho, entendeu isso perfeitamente. Com o tempo, Dragon conquistou uma posição sólida na marinha e tornou-se um oficial respeitado e querido por muitos, assim como seu pai. Mas, também como Garp, ele percebeu a verdadeira natureza do governo mundial em One Piece. Uma entidade selvagem e corrupta, que serve apenas a si mesma. Se Dragon continuasse servindo, ele acabaria sendo promovido a almirante, virando um fantoche obedecendo ordens dos Tenryubito. Garp sabia disso e o alertou. Por isso, Dragon deixou a marinha para buscar a verdadeira justiça do mundo. Algo que seu pai, vice-almirante Garp, também queria fazer, mas não podia por causa da sua influência. Sabemos que Dragon tem a mesma idade que Akainu, o que significa que ambos serviram na marinha ao mesmo tempo. Se Dragon tivesse continuado, hoje ele seria um almirante, ou até o almirante de frota, superando Akainu. 22 anos atrás, durante o incidente de Ohara, Aokiji já era um vice-almirante e possuía a fruta Rie no Mi, do tipo Lódia. Ele já dominava bem esse poder, sendo capaz de congelar qualquer coisa. Kuzan até criou um caminho de gelo sobre o mar para ajudar Robin a escapar da destruição de Ohara, o que mostra que ele já tinha comido a fruta há muito tempo. Kizaru, segundo os flashbacks de Vegapunk, também já possuía sua fruta há muitos anos. Isso indica que tanto Aokiji quanto Kizaru tinham frutas Lodia há mais de 22 anos. Ainda não sabemos exatamente quando Akainu comeu a fruta Magu Magu no Mi, mas com base nas informações recentes, parece que qualquer um que ascenda aos altos escalões da marinha é obrigado a consumir uma fruta do diabo, geralmente uma de nível catastrófico. Aokiji mesmo disse que já faz 3 anos que não come nada, exatamente o tempo desde que ele adquiriu sua fruta, sugerindo quando ele a consumiu. A hierarquia da marinha é rígida, ninguém é promovido aleatoriamente. Para ser um almirante, é necessário antes ser vice-almirante. Um ano antes da Guerra dos Melhores, Akainu conseguiu a fruta Morimori no Mi, do tipo Lodia, e desde então sobrevive sem precisar comer, apenas absorvendo energia, como mostrou em Wano. Já Ishu, também conhecido como Fujitora, apareceu pela primeira vez no capítulo 713. Quando invocou um meteoro sobre Green Beach, surpreendendo a todos. Ele disse que queria apenas testar seu poder, mas isso também foi uma forma de zombar de sua força, deixando claro que ele ainda estava se adaptando à sua fruta. Fujitora ainda não domina totalmente o poder da sua fruta, o que indica que ele a comeu recentemente. A partir disso, podemos concluir que qualquer membro da marinha de alto escalão, do nível de almirante para cima, obrigatoriamente precisa ter uma fruta do diabo. Até Smoker possui a Moku Moku no Mi. Já Garp nunca foi promovido a almirante, então não foi forçado a comer nenhuma fruta. Ele sabia que, ao virar almirante, teria que servir diretamente aos Tenryubito.
então recusou promoções para manter sua liberdade. Talvez ele também recusou a fruta do diabo, acreditando que forçar almirantes a comê-la seja uma forma de controle, já que Musama pode manipular usuários de Akuma no Mi. Seria um plano que remonta ao século perdido. Com isso, é possível que Dragon, enquanto ainda era um jovem da marinha na mesma época que Sakazuki, já tivesse consumido uma Akuma no Mi e fosse uma das grandes promessas para se tornar almirante na geração seguinte. Por participar de diversas campanhas e perceber a podridão do governo, ele abandonou a marinha, obrigando a substituí-lo. A história de Dragon dentro da marinha foi completamente apagada, sendo lembrada apenas por aqueles que viveram naquela época com ele. A pessoa que substituiu Dragon não é ninguém menos do que alguém que sempre sentiu inveja e rancor por estar atrás dele na hierarquia da marinha. Quando Dragon saiu, foi Akainu quem ocupou seu lugar, servindo ao governo mundial de forma cega e fiel como um cão sem vontade própria. Até mesmo o recente cargo de almirante de frota, disputado com Kuzan, só foi concedido a ele por escolha do sistema, e não pelo antigo almirante Sengoku. Por isso, eclodiu a feroz batalha de 10 dias e 10 noites em Punk Hazard. Mas a grande questão é, que tipo de Akuma no Mi Dragon tinha quando ainda era da marinha? Sabemos que muitos oficiais de alta patente possuem frutas do diabo de nível catastrófico, variando entre loja e paramecia. Sengoku, por exemplo, possui uma Zoan mítica, e é com base nisso que podemos supor que Dragon também possuía uma Akuma no Mi extremamente poderosa, sem ficar atrás de nenhum outro nome importante. Oda criou Dragon como um rival em força e importância frente a Sakazuki, o atual almirante de frota. Dragon, agora líder supremo do exército revolucionário, é um estrategista brilhante na luta contra o governo mundial e os nobres celestiais. É importante destacar que ele não mira diretamente na marinha. No entanto, como a marinha é o braço executor da justiça do governo, o confronto entre Dragon e Sakazuki é praticamente inevitável. Akainu possui uma Akuma no Mi, do tipo Magma, que lhe dá um poder imenso. Essa fruta é considerada uma das mais fortes de todo o mundo de One Piece. Seu poder destrutivo é tão absurdo que conseguiu atravessar o corpo de Barba Branca, arrancando parte de sua cabeça e até enfrentando o gelo de Aokiji, fazendo com que ele perdesse uma perna. Mas se você já assistiu animes antigos como Avatar, sabe que o vento tem o potencial de superar até o magma. O vento pode formar uma camada de defesa que redireciona o fluxo do magma e impede o impacto direto. Se compararmos com Sakazuki e sua logia, é possível imaginar que Dragon tenha uma fruta do tipo vento, uma logia que o transforma no próprio vento. Isso explicaria por que sua presença nunca é detectada diretamente, ao contrário das Zoans ou Paramecias, que exigem transformação visível para usar os poderes. Dragon poderia ser o oposto complementar de Sakazuki. Onde Akainu representa o poder bruto e a destruição, Dragon representa o controle natural e a estratégia, e talvez essa logia do vento seja uma das frutas mais misteriosas do mundo, cuja forma desperta ainda nem foi revelada. Diferente de outras frutas como Paramécia ou Zoan mitológicas, que recentemente têm mostrado seu potencial máximo, os verdadeiros usuários poderosos não dependem apenas de suas frutas, mas também do seu próprio. Dragon é temido a ponto de ser chamado de demônio por muitos. Até mesmo Boa Hancock demonstrou surpresa ao descobrir que Luffy é filho dela, mesmo ela sendo uma usuária de hack extremamente poderosa. Vamos analisar os capítulos 90 e 91 e 100 para entender melhor esse possível poder do vento. No capítulo 99, Bug estava prestes a executar Luffy em Log Town, quando de repente nuvens começaram a se formar. Logo depois, um raio caiu exatamente onde Luffy estava, impedindo a execução. O painel mostra toda a cena, mas não há sinal de nenhum ser gigante nos céus, o que contrasta com como Oda normalmente apresenta personagens que manipulam o clima, como Kaido, por exemplo. Kaido, um dragão mitológico, sempre aparece fisicamente para liberar fogo, vento ou qualquer outro poder. Ele precisa estar presente na cena, seja em sua forma completa ou híbrida. O mesmo vale para Yamato, que usa seu sopro gelado visivelmente. Até Sengoku, ao ativar seu poder de Buda, precisa se transformar primeiro, mas em Logtown vimos apenas a tempestade, vento, chuva e trovões, sem sinal algum de Dragon. Isso sugere que, se ele realmente possui uma logia do vento, pode ter se tornado invisível ao se transformar em vento puro, manipulando o ambiente ao redor sem ser notado. Embora o vento por si só não crie chuva ou raios, ele pode mover as nuvens, concentrando a umidade e provocando tempestades. Quando o vento nas camadas superiores encontra nuvens carregadas, isso pode causar raios. Assim, o raio no capítulo 99 que salvou Luffy pode ter sido causado por Dragon. No capítulo 100, vemos Smoker capturar Luffy, mas Dragon aparece de forma fantasmagórica, quase como uma sombra, e em seguida uma rajada de vento forte afasta todos. Ele não precisa se transformar como os usuários de Zoan ou Paramecia para usar seus poderes.
Normalmente, Zoans mitológicos precisam de transformação para ativar suas habilidades. Por exemplo, Saturno precisa assumir sua forma para usar o poder de manipulação. Kaido também não pode soltar fogo em forma humana. Sengoku precisa virar Buda para usar seu ataque de choque. Essas diferenças reforçam ainda mais a hipótese de que Dragon tem uma logia do vento, uma fruta tão poderosa quanto rara, que lhe permite ser invisível, devastador e sutil ao mesmo tempo. Assim como no capítulo 587, uma rajada de vento extremamente forte apagou o incêndio no Vale Cinzento, abrindo caminho para que as pessoas conseguissem escapar da catástrofe. Comparando, dá pra ver que essa habilidade é parecida com a de Kuzan, que usou seu poder de congelar a água para formar uma ponte e permitir que Robin fugisse de Ohara. No capítulo em questão, Dragon não apresenta nenhuma transformação visível, nem executa nenhuma técnica de impacto. Se aquilo foi um ataque, ele fez tudo parado em cima do navio Windy Grandma. Até hoje, nunca vimos uma Akuma no Mi causar tanto impacto no ambiente ao redor sem que o usuário sequer se movesse. Nem mesmo Kaido, com a fruta Zoan mítica mais poderosa, conseguiu manipular o ambiente ao ponto de ensinar alguém só com sua presença. Logo depois, em um outro capítulo, vimos que o navio de Sabo foi derrubado por um Tenryubito, fazendo com que ele se queimasse de um lado do rosto e caísse no mar, tudo isso sob os olhos do povo que assistia da margem. O pequeno navio afundou rapidamente com Sabo. E então, em um flashback no capítulo 794, vemos Dragon se aproximando da embarcação pouco tempo depois do afundamento. Acredito que Dragon tenha comido alguma Akuma no Mi, que lhe permite voar com o vento, sem precisar de asas ou de artifícios visíveis. Mas não para por aí. Os habitantes do East Blue e até mesmo os Tenryubitos presentes na área não perceberam a aproximação de Dragon. Se ele tivesse uma Zoan do tipo pássaro, por exemplo, com certeza alguém teria visto a criatura. Mas ninguém viu nada. Quando Sabo foi resgatado e levado ao Windgrama, ninguém notou como Dragon chegou. Só quando ele pisou no navio que uma rajada de vento invisível surpreendeu todos à sua volta. Com base nesses dados, acredito que Dragon possui uma Akuma no Mi, do tipo Lodia, relacionada ao vento, que permite que ele se mova como se fosse uma corrente invisível de ar. Pessoas sem um hack poderoso não seriam capazes de notar sua presença. Ivankov percebe Dragon imediatamente, mas mesmo assim se assusta quando ele surge no meio de uma rajada de vento. Talvez vocês se lembrem da lendária batalha naval contra Shiki. Muitos acreditavam que o navio de Roger seria destruído naquele confronto, mas inesperadamente, uma tempestade surgiu e o salvou. Como resultado, parte da frota de Shiki acabou sendo destruída pelo próprio Roger. Foi justamente por causa daquela tempestade repentina que o exército de Shiki foi pego de surpresa. E Roger conseguiu escapar, e assim a batalha terminou. Levando em conta a linha do tempo, 27 anos atrás, pode ser que Dragon já tivesse deixado a marinha e desejasse ajudar Roger a encontrar One Piece, para dar início a uma nova era. E por que Dragon ajudaria Roger? Podemos pensar no vínculo entre Roger e Garp. Apesar de inimigos, eles eram amigos do East Blue. Com certeza, Dragon sabia que Roger era um homem grandioso. O narrador comenta que aquela tempestade foi inesperada, ou seja, foi criada por alguém. Dentro do universo de One Piece, quem mais além de Dragon teria esse tipo de poder? A ideia de que Dragon ajudou Roger sem que ninguém percebesse é totalmente compatível com os poderes de uma Akuma no Mi Lodia do Vento. Algo de escala tão grande quanto as habilidades de Kaido. Afinal, por que ninguém viu nada naquela batalha? Tudo o que compartilhei neste vídeo é baseado em análises com dados conectados diretamente ao mangá. Espero que assistam até o fim e deixem um comentário aqui no meio do vídeo me contando o que fez vocês ficarem intrigados. E antes de zarpar desse mar de teorias malucas e aventuras insanas, um salve especial para os meus nakamas de respeito que sempre estão fortalecendo com like, teoria braba e aquele comentário maroto que esquenta o coração desse humilde capitão. Valeu demais, Matheus Souza, Akinori, Puro Senpai, Lucas Fontoura, Lucas, Wenderson, David, Cândida, Danilo Caribe e Diogo. Vocês são o verdadeiro tesouro desse bando. Se você também quer seu nome gritado aqui no final, já sabe, né? Desce o dedo no like, comenta a sua teoria insana e mostra que é digno de subir a bordo do Sunny com a gente. Nos vemos no próximo episódio, meus nakamas. Até lá, que o hack da curiosidade esteja sempre com vocês.